Há uma força silenciosa pulsando dentro de você agora mesmo. Ela não é imaginária, nem pertence a um dogma antigo. É a mesma energia que move o sol, que faz a semente romper a terra, que sustenta o ritmo secreto do universo. Os antigos a chamaram de prana, chi, ruach, sopro divino. Hoje, muitos a esquecem, mas ela nunca deixou de respirar em nós. Essa é a sua magia interior, a energia vital que habita cada célula, cada pensamento, cada ato de amor ou medo. E quando você aprende a despertá-la, algo extraordinário acontece. O mundo ao redor muda, não porque o mundo mudou, mas porque você se torna consciente da vida que o atravessa. Desde o início dos tempos, mestres e buscadores perceberam que o poder da existência não está fora, mas circulando dentro de nós. Quando respiramos com atenção, quando silenciamos o ruído da mente, quando olhamos para o nascer do sol com gratidão, essa energia desperta e começa a nos guiar. Ela não exige crença, apenas presença. É a linguagem secreta da alma, uma corrente invisível que une todos os seres, do átomo à estrela. Neste vídeo, você será conduzido por uma jornada entre ciência espiritual e sabedoria ancestral. Falaremos das tábuas de esmeralda, do Tantra Vigyan Bhairav, dos Yoga Sutras de Patanjali, não como textos antigos, mas como mapas de consciência. Cada um deles revela um segredo. A energia que buscamos está dentro, aguardando ser lembrada. Se essa mensagem já ressoa com algo que dorme em você, inscreva-se e siga conosco, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar a forma como você percebe a própria vida. Imagine o universo como um vasto oceano invisível, onde tudo o que existe, desde o movimento de uma galáxia até o bater do seu coração, é uma onda desse mesmo mar. Esse oceano é o prana, a energia vital. Não é uma ideia poética, é a própria vibração da vida, a matriz invisível que sustenta toda forma, pensamento e emoção. Nas antigas tábuas de esmeralda, atribuídas a Hermes Trismegisto, essa energia é descrita como a força que move o sol e as demais estrelas. Os sábios do Egito chamavam-na de Ka, os hindus de prana, os chineses de chi e os hebreus de ruach. Apesar das diferentes linguagens, todos falavam do mesmo princípio, uma energia inteligente que penetra tudo, une tudo e se expressa através de cada respiração. Na visão dos Yoga Sutras de Patanjali, o prana é o fio que conecta corpo, mente e espírito. Quando ele flui livremente, o ser humano vive em equilíbrio, a mente torna-se clara, as emoções se harmonizam e a consciência desperta. Mas quando o prana é bloqueado por tensão, medo, pressa ou pensamento excessivo, sentimos desconexão, cansaço, ansiedade. É como se o rio da vida tivesse sido represado dentro de nós. O Tantra Vigyan Bhairav, por sua vez, ensina que o prana não é apenas o ar que respiramos, mas a inteligência que nos respira. O texto diz: entre um sopro e outro, há uma porta para o infinito. E é exatamente nesse espaço, o instante entre inspiração e expiração, que o buscador pode perceber o mistério do ser. Agora, faça uma pausa. Respire profundamente. Sinta o ar entrando pelas narinas, descendo até o peito, expandindo o abdômen. Não apenas respire, perceba que algo em você está sendo tocado por essa respiração. Essa percepção é o início do despertar. O prana não é algo que precisamos conquistar, é algo que precisamos lembrar. Ele nunca nos deixou, apenas desviamos o olhar. E quando voltamos a sentir essa presença viva dentro de nós, tudo começa a mudar. Se essa compreensão já acendeu algo dentro de você, escreva nos comentários: eu sinto a energia da vida em mim. Assim, você afirma internamente essa lembrança:
e compartilha a vibração com outros buscadores. O sopro que agora percorre seu corpo é apenas o início de uma jornada mais profunda, porque se o prana é o rio da vida, o coração é a sua nascente. É nele que a energia vital se transforma em luz, calor e consciência. E para sentir essa chama interior, que os antigos chamavam de Atman, a centelha divina, precisamos aprender a respirar com a alma, não apenas com os pulmões. Na próxima parte, você descobrirá como a respiração consciente e a chama do coração se unem para despertar a magia interior. Se o prana é o rio invisível que sustenta toda a existência, o coração é o seu templo. É nele que a energia se transforma em sentimento, intuição e presença viva. Os mestres antigos diziam que o verdadeiro despertar espiritual não acontece na mente, mas no espaço silencioso do coração, onde o divino se faz experiência e não apenas ideia. A ciência moderna começa a confirmar o que os místicos sempre souberam. O coração possui um campo eletromagnético poderoso, milhares de vezes mais intenso que o do cérebro. Ele não apenas bombeia sangue, ele comunica vibração, influencia emoções, pensamentos e até a harmonia celular. Quando estamos em paz, esse campo se expande. Quando há medo ou raiva, ele se contrai. Por isso, cultivar a consciência do coração é aprender a respirar no ritmo da vida. Uma das práticas mais simples e profundas é a respiração alternada, ou Nadi Shodhana Pranayama. Ela equilibra os canais energéticos que atravessam o corpo, harmonizando o fluxo do prana e acalmando a mente. Para praticá-la, feche os olhos. Inspire pela narina esquerda, lenta e profundamente. Segure o ar por alguns segundos, sentindo o pulsar do seu coração. Depois, expire pela narina direita, soltando todo o ar, toda a tensão, todo o peso. Agora, inverta. Inspire pela direita, segure e expire pela esquerda. Repita o ciclo, com calma, como se cada respiração fosse uma oferenda à vida. Enquanto respira, visualize uma chama suave acesa no centro do peito. Essa chama não queima, ela purifica. É o fogo silencioso da consciência. A cada inspiração, imagine-a crescendo, expandindo-se em ondas de calor e luz, até preencher todo o seu ser. A cada expiração, visualize o que é denso se dissolvendo nessa luz. Dores antigas, mágoas, medos. Sinta o coração se tornando um altar vivo. Os textos do Tantra, Vigyan Bhairav, descrevem esse ponto de percepção como o portão entre os mundos, onde o humano e o divino se encontram em silêncio. Quando respiramos com o coração desperto, deixamos de ser espectadores da vida e nos tornamos participantes do mistério. A energia vital flui sem esforço e o amor deixa de ser sentimento para tornar-se estado de ser. Se essa prática trouxe uma sensação de paz ou clareza, escreva nos comentários. Eu respiro com o coração. Esse simples gesto é uma forma de ancorar o aprendizado e fortalecer a energia coletiva que este vídeo desperta. Agora que o coração foi aceso e a respiração se tornou ponte, algo começa a se mover dentro de você. Mas toda luz revela também o que estava oculto. Antes de expandir, precisamos olhar para as sombras que bloqueiam o fluxo da energia interior. Medos, crenças e resistências sutis. Na próxima parte, você será guiado a compreender como purificar o campo interno e libertar a energia vital das amarras invisíveis do ego e da dor. Toda energia que flui também encontra obstáculos. Assim como um rio encontra pedras, curvas e quedas, o fluxo do prana dentro de nós é desviado por medos, crenças, memórias e tensões que acumulamos ao longo da vida. Esses bloqueios são o que as tradições chamam de sombras internas, partes de nós que resistem à luz,
mas que também guardam um imenso poder de transformação. O Tantra ensina que nada no ser humano é impuro em si mesmo. O que causa sofrimento é a inconsciência. Quando negamos um sentimento, ele não desaparece, apenas se esconde e cria peso dentro do corpo sutil. A raiva reprimida se torna exaustão, a culpa se transforma em tristeza silenciosa, o medo de amar fecha o peito e o prana deixa de circular livremente. A purificação da energia vital não é um processo moral, mas um ato de lucidez. Não se trata de eliminar a sombra, mas de reconhecê-la como parte do todo. O ego, o orgulho, o desejo, o apego, tudo isso são expressões de energia vital distorcida, pedindo consciência. Quando respiramos profundamente e trazemos luz para essas regiões internas, o bloqueio se dissolve e a energia retorna ao seu estado natural. Movimento, clareza, serenidade. Nas tábuas de Esmeralda, Hermes Trismegisto escreveu: "O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora." Essa lei reflete o princípio da integração. Nada deve ser negado. A verdadeira pureza é união, não exclusão. Por isso, cada emoção é uma oportunidade de retorno. Sentir é lembrar-se de que ainda estamos vivos, e o prana só se intensifica quando o deixamos circular sem medo. Experimente agora um pequeno exercício de limpeza energética. Feche os olhos e imagine-se no centro de um círculo de luz branca. Com cada inspiração, essa luz se expande, dissolvendo o peso nos ombros, o aperto no peito, o nó na garganta. Com cada expiração, sinta o corpo se tornando mais leve, como se algo antigo estivesse sendo liberado. Repita mentalmente: "Eu acolho minha sombra, eu transformo minha energia em consciência." Com o tempo, você perceberá que quanto mais aceita suas partes mais densas, mais luz elas emitem, porque a sombra é apenas luz que ainda não foi compreendida. Se essa reflexão tocou você, comente: "Eu transformo minha sombra em luz." Cada palavra escrita com intenção é uma semente de cura. Quando o rio se purifica, ele volta a refletir o céu. Assim também acontece conosco. Após o confronto com a sombra, surge a serenidade. E o prana começa a dançar novamente dentro do ser. Agora que o coração está desperto e o campo interno foi limpo, é hora de se reconectar com a fonte primordial, a natureza viva que respira dentro e fora de nós. Na próxima parte, você descobrirá como a energia vital se renova através da comunhão com os elementos e o silêncio da terra. Depois que o coração desperta e a sombra se dissolve, algo novo começa a florescer dentro do ser. É um chamado silencioso, não para fugir do mundo, mas para voltar à origem, onde tudo pulsa em harmonia. A natureza é a mais antiga das mestras espirituais. Ela não fala, mas ensina, não impõe, mas espelha o que somos. Quem aprende a ouvir o vento, o som da água ou o silêncio das montanhas, descobre que o universo inteiro respira junto com ele. Os antigos yogis sabiam que a Terra é um organismo vivo e que toda forma de vida é sustentada por correntes de prana que se renovam constantemente. Eles buscavam as florestas, as margens dos rios, o nascer do sol, porque sabiam que a energia vital da natureza é mais pura, mais vibrante e mais próxima da fonte. Respirar ao ar livre, caminhar descalço, tocar a terra, esses gestos simples são rituais sagrados que reconectam o corpo com o espírito. Quando você silencia a mente e se entrega à presença, começa a sentir algo sutil. O mesmo pulso que vibra em uma folha, vibra também no seu peito. O mesmo calor do sol vive dentro do seu plexo solar. O mesmo fluxo que move as marés, move também suas emoções. Nesse instante, desaparece a separação entre eu e mundo. Tudo é energia. Uma única respiração em diferentes formas.
O Tantra Vigyan Bhairav descreve esse estado como Sahaja Samadhi, o êxtase natural, o momento em que o buscador percebe que não há nada a conquistar, apenas algo a ser lembrado. O silêncio torna-se alimento, a contemplação substitui a busca, e o prana, antes fragmentado, agora se expande em todas as direções, como uma aurora interna. Experimente isso agora. Feche os olhos e imagine que a cada respiração, a natureza respira com você. Inspire o frescor das árvores, o som da água, o calor da terra sob seus pés. Sinta que essa energia entra em suas veias, limpa o cansaço e desperta a alegria de existir. Ao expirar, ofereça gratidão por estar vivo, por poder sentir, por fazer parte desse grande organismo cósmico. Essa é a prática da comunhão energética. Unir-se à vida, até que não haja mais fronteira entre o humano e o divino. Se essa visualização trouxe paz ao seu coração, escreva nos comentários: eu respiro com a terra. A cada palavra, mais pessoas se lembrarão de que a natureza também é um templo, mas toda comunhão desperta um propósito. Quando o ser volta a sentir o ritmo da terra, uma nova consciência começa a emergir. A de que a energia vital é uma força criadora e que cada pensamento, palavra e gesto molda o mundo ao redor. Agora é o momento de compreender como usar essa energia com intenção, sabedoria e amor, transformando a magia interior em ação consciente. Na próxima parte, você descobrirá como alinhar o seu prana ao propósito da alma e manifestar a presença divina na vida cotidiana. A energia vital é neutra. Ela não é boa nem má, apenas responde à consciência que a conduz. Assim como o vento move o fogo na direção que encontra menos resistência, o prana se molda à qualidade dos nossos pensamentos, emoções e intenções. Por isso, despertar essa energia é apenas o primeiro passo. O verdadeiro poder está em orientá-la com clareza e amor. Os mestres sempre ensinaram que a intenção é o verbo da alma. Cada desejo profundo, quando nasce do coração e não do ego, torna-se uma corrente de força capaz de alterar realidades. Quando pensamos, sentimos e agimos em alinhamento, a energia vital deixa de se dispersar e começa a criar. Esse é o significado mais puro da palavra magia. O uso consciente da energia interior para manifestar harmonia no mundo. O Tantra Vigyan Bhairav diz: o que quer que contemples com o coração desperto, torna-se divino. E os Yoga Sutras afirmam: quando a mente é unidirecionada, o poder da concentração transforma-se em luz. Ambos nos lembram que a intenção é um raio que conecta o humano ao infinito, o canal por onde o prana se torna criação. Experimente agora um pequeno exercício de alinhamento. Sente-se em silêncio. Traga à mente algo que deseja manifestar, não como um pedido, mas como uma semente de propósito. Pode ser paz, cura, amor ou a clareza de um novo caminho. Coloque essa intenção no centro do peito, como se a chama do coração a acolhesse. Respire fundo e visualize essa luz se expandindo, atravessando o corpo, tocando o ar, o espaço, as pessoas, o planeta. Diga internamente que minha energia sirva ao bem, que meu prana siga a vontade da alma. Nesse estado, não há esforço. A criação se torna natural, como o florescer de uma árvore ou o fluir de um rio. O universo responde porque a vibração do coração está em sintonia com o todo. A partir daí, viver deixa de ser sobrevivência, torna-se serviço, expressão e gratidão. Se esta prática te trouxe sentido, escreva: minha energia segue a vontade da alma. Suas palavras serão uma bênção lançada ao campo sutil que une todos nós. E assim, após atravessar o sopro, a chama, a sombra, o silêncio e o propósito, resta apenas o reconhecimento. A energia vital nunca esteve fora, nem perdida. Sempre esteve aqui,
esperando o momento de ser lembrada. Na última parte desta jornada, mergulharemos nessa lembrança, a integração total da magia interior, onde o ser e o todo se tornam um só respiro. Tudo o que você ouviu até aqui, o sopro, a chama, a sombra, o silêncio e a intenção, eram apenas expressões diferentes de uma mesma realidade. A vida consciente em movimento. O prana, que antes parecia um conceito distante, agora é o próprio pulsar que você sente. Ele está no coração que respira, no olhar que percebe, no instante em que o pensamento se dissolve e só resta presença. Os antigos chamavam esse estado de união, ou samadhi, quando o buscador deixa de procurar porque se torna o que buscava. Não há fronteiras entre dentro e fora, espírito e matéria, eu e outro. Tudo se revela como uma única vibração silenciosa, a consciência divina experimentando a si mesma através da forma humana. A magia interior é isso, lembrar-se de que você é feito da mesma substância que as estrelas. O mesmo fogo que arde no sol, arde no seu peito. A mesma inteligência que move as galáxias pensa por meio da sua mente. E quando essa percepção se estabiliza, surge o verdadeiro poder, não o de dominar o mundo, mas o de servir à vida com amor e clareza. Não há mais necessidade de rituais complexos. A respiração se torna oração, o silêncio, comunhão. O simples ato de existir já é celebração, e cada gesto, cada palavra, cada olhar consciente se transforma em extensão do divino. Nesse ponto, os textos antigos, das tábuas de Esmeralda ao Yoga Sutra, convergem num mesmo ensinamento. O que está em ti é igual ao que está no todo. Essa é a síntese da jornada, a alquimia final. Transformar a energia vital em consciência e a consciência em amor. Agora, feche os olhos e apenas respire. Sinta o prana mover-se suavemente como uma brisa interior. Não tente controlar, apenas observe. Perceba que o universo inteiro respira com você. E nesse instante, entenda: você nunca esteve separado da fonte. Se essa jornada despertou algo em você, escreva nos comentários: eu sou a energia da vida. Curta e compartilhe este vídeo com quem precisa lembrar que ainda há luz dentro de si. A magia interior não é um poder para poucos, é a natureza essencial de todos. Ela nasce do silêncio, cresce com o amor e se manifesta na presença. Que cada respiração, a partir de hoje, te lembre disso. Você é o sopro do infinito, vivendo uma experiência humana. Incendeie seu coração e até a próxima.